Você já se sentiu culpado ou culpada, assim, pedindo desculpas por algo que você prometeu que não faria mais? Vamos pensar, uma reação explosiva às vezes no trabalho, uma atitude que você acabou tendo com uma pessoa que você não queria, é, algo que te fez se sentir um verdadeiro amador emocional. Hoje eu vou te explicar como que o cérebro esquece tudo que a gente sabe quando a gente é sequestrado pelas emoções, ou seja, quando a gente está vivendo uma crise. E também vou te mostrar como é que faz para retomar as rédeas da sua vida, dessas situações. Então você fica aqui que no final do vídeo eu vou ensinar um exercício de 30 segundos que ajuda a desligar esse alerta corporal que faz a gente ser sequestrado pelas emoções. Eu sou a Paula Schaper, idealizadora do movimento bioemocional. E estou aqui para te ensinar a ser líder da própria vida. A minha missão é fazer com que as pessoas possam viver as suas potências, ser o seu grande potencial. E para isso, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso, como o nosso sistema lida com o estresse e, principalmente, aprender a usar o corpo como a maior ferramenta de maior tecnologia que a gente tem para poder hackear o nosso sistema e otimizar o nosso comportamento e os nossos pensamentos. Então vamos lá. O que nós vamos falar um pouquinho? Eu vivencio, estudei, imagino que você é uma pessoa que estuda, leu muitos livros de inteligência emocional, você racionalmente sabe como as coisas devem se proceder, mas volta e meia acontece uma situação que você foge completamente ao controle. O que acontece? O nosso sistema racional, que está aqui no córtex pré-frontal, ele é infinitamente mais lento do que o nosso sistema instintivo, que é o sistema límbico, é onde estão as nossas emoções. Então, o que a gente tem de ferramenta que possa nos ajudar a frear esse sistema límbico antes que ele domine o nosso sistema racional? Que é basicamente isso que a gente vai precisar aprender a fazer para que a gente não seja dominado pelas nossas emoções. Quando a gente vai ter uma reação, vai entrar numa crise, o corpo ele já começa a dar sinais. E é muito interessante porque o que nos dispara sair do controle, ter uma reação explosiva, ou não conseguir tomar uma decisão, ou não conseguir achar saída, o que faz isso também não é exatamente o cérebro, são as emoções gravadas no corpo. Assim, imagina que você é um carro que tem um ótimo GPS. Eu sei quais as melhores condutas a ter, eu sei os melhores caminhos para chegar em algum lugar, mas esse carro está com péssimos freios. Pode ser que eu não chegue a lugar nenhum ainda assim. Então o que a gente precisa organizar é esse sistema que vai frear o descontrole. E como que isso acontece? Primeira coisa que a gente precisa ter é uma consciência corporal e emocional muito bem desenvolvida. Porque o corpo vai dar sinais antes que a gente chegue no descontrole. E através dele, a gente consegue também retomar essa organização. Quais são os sinais que mostram que eu estou começando a sair de mim? O coração começa a palpitar. Então, a frequência cardíaca mudar, a gente sentir o coração bater, não é algo que a gente deve sentir ao longo do nosso dia. Se isso está acontecendo, você precisa olhar isso, precisa verificar o que está gerando isso. Primeiro com o médico. Mas eu digo ali, na hora, a frequência cardíaca subiu,
A frequência cardíaca mudou, você está sentindo seu coração, pode ter certeza que a sua respiração mudou, porque a respiração ela muda primeiro. Então ela vai ser uma via muito interessante, muito eficiente para poder voltar à sua frequência cardíaca ao normal, que são dois balizadores aí muito eficientes. Mas tem mais. Observa se sente um calor subindo antes da explosão. Se sente aperto no peito, se você começa a ficar agitado, se você tá com o olhar agitado, isso já é um sinal que você tá em alerta. Sabe aquele olhar que fica o tempo inteiro buscando algo que já vai acontecer? Então, é preciso colocar muita atenção e a gente vai desenvolvendo essa consciência corporal e emocional, colocando atenção no seu dia a dia. Agora, como eu estou me sentindo? Em nível de sobrecarga de 0 a 10. Hoje eu estou 5. Então, como está a minha respiração? Ela está curta? Ela está profunda? Ela está mais aqui em cima? Eu não consigo respirar no meu diafragma, que é onde a gente deveria respirar o tempo todo. Como é que tá? Eu tô sentindo aqui minha frequência cardíaca. Eu consigo sentir a batida do meu coração, mesmo que ela não esteja disparada. E aí é um treinamento de você sentir o que acontece dentro de você, o que é chamado de interocepção. E esse desenvolver da interocepção ajuda a desenvolver a sua consciência emocional, saber como você está agora nesse momento. É identificar o que é estar relaxado, como o meu corpo se mostra relaxado, mas ainda com energia. Muitas pessoas confundem o relaxamento com o sono. Não é sobre isso, é sobre você ter uma postura relaxada e ainda ter presença e ainda ter energia. Assim como eu estou agora, falando com vocês. Ou eu estou transparecendo uma postura tensa, travada, uma respiração com dificuldade. Então, todos esses detalhes, eles já ajudam. Então, para você conseguir se organizar emocionalmente, se tornar um líder da própria vida, a primeira coisa é saber identificar. E agora eu vou te ensinar um exercício muito simples, muito estudado na atualidade, nas grandes universidades, que é o chamado suspiro fisiológico. E você pode fazer agora junto comigo. O suspiro fisiológico você pode usar ao longo do dia algumas vezes, porque ele vai ajudar a aliviar esse estresse, ou ali no momento que você está vendo que você está começando a se deixar levar pelas emoções, para retomar essa gestão, esse controle. Eu não gosto muito de falar controle das emoções, porque as emoções elas chegam, mas a gente consegue reorganizar esse sistema. Então, como que funciona o suspiro fisiológico? A gente inspira 2 vezes pelo nariz e solta o ar pela boca lentamente. Inspira e solta o ar. Se você conseguir, vamos fazer mais 3 vezes e aí eu vou falar alguns outros detalhes. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Mais uma vez. Se você começou a bocejar, se você já começou a sentir o corpo amolecer um pouquinho, é sinal que o seu corpo já começou a entrar em relaxamento. 5 vezes são suficientes. Mas, se a coisa assim, o bicho tá pegando, não tô dando conta, faça mais respirações, mais vezes, faça 10 vezes. E eu vou dar mais 2 dicas aqui para juntar com o suspiro fisiológico, para que em 30 segundos você se acalme de vez.
vá para uma janela onde você consegue olhar para o longe, assim, ter uma paisagem. Se não tiver, coloca essa paisagem no seu computador. Também vai dar o efeito. Você vai treinar esse olhar longe, como se você estivesse querendo ver uma casinha que está lá no topo da montanha, lá no fundo. Esse olhar para a paisagem, esse olhar longe, faz dilatar a pupila e esse aumento da amplitude da visão ajuda a desligar a parte do cérebro que a gente liga quando a gente está irritado, quando a gente está com raiva. Então, fecha a chave da raiva e já vai acalmando o seu sistema quando você dilata a pupila. E você vai fazer o suspiro fisiológico ao mesmo tempo. Ainda, se quiser mais aprofundamento nisso, você pode entrelaçar os dedos das mãos assim e cruzar os seus pés também. Esse cruzamento, que é uma posição ensinada por um fisioterapeuta chamado Wayne Cook, chamado gancho de Cook. Então, você junta as mãos aqui, entrelaça e entrelaça os pés também, pode fazer em pé ou sentado. Você ajuda a unir hemisfério cerebral direito e esquerdo para que eles trabalhem em conjunto, aumentando o seu nível de concentração. Então, você pode fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Gostaria muito que você testasse. Depois volta aqui para me contar qual foi o efeito que deu. E se você achou interessante, conhece alguém que vai se beneficiar com essa informação, já encaminha esse vídeo, curte, comenta, compartilha. Isso tudo faz aumentar a distribuição dessas informações. E ainda, se você quer conhecer mais, fica atento aqui no canal, porque eu vou soltando muitas dicas para que a gente possa usar essa ferramenta corpo que a gente tem, de altíssima tecnologia. Aliás, é a maior tecnologia que existe, que é o nosso corpo, que o nosso cérebro está incluído. Então a gente tem muito o que utilizar, é só a gente saber fazer. Um grande abraço!